praticamente não há diferença entre os grupos. Então, assim, todos os grupos, de certa forma, apoiam mais ou menos na mesma proporção. Olha, a democracia tem seus problemas, mas ela é a melhor forma de governo que existe. Eu sou um democrata, né? Então, todo mundo se diz democrata aqui nessa frase. Quando a gente parte para a questão do golpe militar é justo quando há muito crime, aí existe uma diferença entre os grupos, só que, assim, o grupo que se destaca não é o antipetista sistêmico, a gente achou que ia ser esse, né? Mas é o antipetista ideológico. Então, o antipetista ideológico, ele acaba se destacando um pouco mais, né? Embora o antipetista sistêmico também esteja um pouco acima dos outros dois grupos de cá, né? E a realidade é a mesma quando há muita corrupção aqui embaixo. Ou seja, os antipetistas, de forma geral, mas principalmente o antipetista ideológico, ele é seduzido um pouco mais por esse discurso: olha, você tem muita baderna, você tem muita corrupção, a gente tem que fazer um golpe, a gente tem que colocar os militares no poder para consertar a democracia, um pouco essa narrativa que a gente conhece. E o que surpreendeu aqui é que os grupos aqui, eles têm mais ou menos também a mesma propensão aqui está ao contrário, tá, gente? Gays não podem se candidatar a cargos públicos. Tem a mesma propensão em rejeitar isso. Seja petista ideológico, diferente, antipetista ideológico ou antipetista sistêmico, né? Então a gente achou que o antipetista sistêmico talvez estivesse um pouco mais abaixo aqui, mas não. Eles estão mais ou menos homogêneos aqui. É a discordância, né? É discordância, aqui está invertida a discordância. Aqui é o apoio a manifestações pacíficas. Essa aqui eu rodei esses dados há pouco. Uma pergunta assim: o quanto você apoia manifestações pacíficas? Ou seja, que as pessoas têm o direito de ir às ruas, desde que elas não, enfim, de forma pacífica, né? A gente vê que não há diferença. Eu não consegui rodar porque agora tem uma pergunta que é se você apoiaria uma pessoa que vai à rua e que queima pneus, alguma coisa assim. Uma forma um pouco mais radical de protesto, para ver se há diferença nesse sentido. A gente não conseguiu rodar ainda. A gente vai rodar, mas aqui não há tanta diferença. O petista ideológico é um pouco, aceita um pouco mais, mas não tem tanta diferença assim. Aqui é confiança nas Forças Armadas. Então o petista ideológico tem um pouco menos de confiança, mas de forma geral esses grupos também não se diferenciam tanto em relação a isso. Confiança nas Forças Armadas. A gente achou que estaria aqui talvez maior os antipetistas, mas não diferencia muito, né? Homens são melhores líderes políticos que mulheres. Então uma questão aqui também mais moral e etc. Questão de gênero e tudo mais. Também não há tanta diferença. Não precisa muita diferença em relação a isso. Aqui tem uma questão muito interessante. Eu acho que assim, o próximo passo eu quero caminhar para cá. Aqui é uma linhazinha que representa a probabilidade de uma pessoa achar que um golpe militar é justo conforme o nível educacional dela aumenta. Tá? Então, vamos pegar essa linha vermelha, que é o petista ideológico. O que acontece? Para cada ano de educação que a pessoa recebe, que ela está na escola, que ela está na universidade, a probabilidade dela achar que um golpe militar é justo, bacana, vai diminuindo com o tempo, vai diminuindo com cada ano. Então, conforme a pessoa vai recebendo educação, a chance dela apoiar um golpe militar é menor. Tá? Isso no petista ideológico. O indiferente ou aberto é mais ou menos a mesma coisa. Olha a linha verde com um ano de educação, ou seja, a pessoa que quase não recebeu nenhum tipo de educação, ela vai diminuindo a probabilidade até ter 18 anos ou mais de educação, a pessoa que ela é formada na universidade. Né? O antipetista ideológico, ele também declina, né? Uma inclinação um pouco menor, mas declina. Mas quando a gente pega o antipetista sistêmico, a gente vê que praticamente não tem mudança, até um pouquinho. Né? O que isso significa? Significa que o antipetista, o antissistêmico, como o Marcelo colocou mais rapidamente, ele é, de certa forma, vamos dizer assim, imune ao efeito educação. Né? O cara que ele é um antipetista, ou um antissistema, vamos chamar assim, ele pode ter assim, 1 ano de escolaridade para 18 anos que a opinião dele não oscila em função disso. É um pouco imune a esse efeito que a escolaridade exerce sobre ela, né? Que historicamente é um indicador muito forte de da democracia. Então isso aqui a gente achou bastante interessante. Enfim, a gente vai, né, por que será que as pessoas são imunes? Assim? A educação parece não fazer tanto efeito para elas. Fica aí também como debate, dizer, falar sobre isso. Né? Então já caminhando para o final, tá? Existe polarização? A resposta, assim, os resultados são mistos. A gente ainda está tentando avançar e entender um pouco mais isso. Né? O que a gente observa é que assim, não tem uma tendência forte. Esses grupos, eles não são assim marcadamente diferentes, pelo menos para as questões que a gente trouxe, que a gente analisou. Né? Algumas características diferenciam os perfis, outras não. Então, o que a gente consegue observar? Olha, o petista ideológico, ele de certa forma apoia mais Bolsa Família, ele apoia mais medidas de igualdade, etc. Mas para questões morais ele não se diferencia tanto do antissistêmico, não tem tanta diferença. Ele é mais participativo, ele vai mais propenso para as eleições, provavelmente mais nas ruas.
Mas é isso, né? O antipetista sistêmico, o que a gente observa assim, que chama atenção, é ele não confia nas eleições, então assim, desconfia das eleições, e ele também é mais propenso, junto com o antipetista ideológico, de talvez apoiar o movimento militar no caso de baderna, no caso de corrupção. Né? O que a gente observa assim, em relação a isso. Mas em algumas agendas não, esses grupos são mais ou menos semelhantes, né? Principalmente essas agendas morais. Aí eu não vou entrar nesse detalhe, quem quiser depois, mas isso abre uma corrente, porque assim, se tem alguma coisa que é apoiada pela maioria das pessoas, são essas pautas morais. Né? Se tem um discurso que talvez colhe que um candidato não tenha medo de reproduzir ele, porque é uma minoria que vai contra, talvez sejam essas pautas aí mais morais. Então, interação com as características demográficas, essa questão da educação, né? Essa imunidade dos antissistêmicos em relação à educação. E depois também que é uma agenda que a gente vai ver quem se tornou bolsonarista, é ver quem saiu do antipetista ideológico e do sistêmico e que se tornou de fato um bolsonarista. Assim, tem um pouco essa agenda assim, né, da pesquisa. Por enquanto, está nesse pé, esses são os resultados aí que a gente estava observando. Mas o bolsonarista seria um antissistêmico? Então, não necessariamente. A pergunta é essa, porque ele pode ter migrado para um. Vamos supor que ele apoia o PSL. Né? Ele vai se tornar um antipetista ideológico, no sentido de que eu não tenho esse partido, etc. Desculpa, eu atrapalhei a palavra. Não.